Olá, meu querido guerreiro do Enem, estamos aqui para mais uma aula sobre arte medieval do período do Ocidente, né? Vale lembrar que eu falei já na outra aula que a arte do período medieval ela se dividiu em duas. A queda do Império Romano ela dividiu o Império em dois, né, oriental e ocidental. Então, a arte que surgiu lá no lado oriental é a arte bizantina, e a arte que surgiu aí no lado ocidental é primeiramente a arte românica, e aí no finzinho da Baixa Idade Média é a arte gótica. Tivemos a outra aula sobre a arte românica e vamos agora para a aula da arte gótica, que surgiu aí no final da Idade Média, Baixa Idade Média a gente chama. Como a professora sempre diz, para entender um pouquinho da arte, gostar, a gente precisa ver um pouquinho da questão histórica, né? Então, assim, a palavra gótica, ela surgiu dos povos godos, que eram os bárbaros, né? Não foram eles que fizeram, porém, o renascentista Vasari, foi ele que deu esse nome lá no período do Renascimento, olhou para toda essa arte que aconteceu no período da Baixa Idade Média e falou: ai, que arte de mau gosto, que arte mal feita, e começou a, ironicamente, chamar essa arte de arte gótica, né? De uma maneira bem pejorativa, zombando, né? Por não achar bonita. A arte gótica desse período não tem nada a ver com o estilo gótico, né, que nós conhecemos aí já perto do nosso período, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então essa arte gótica realmente foi batizada por causa dos povos godos, né? Uma expressão de zombaria pelo Vasari achar essa arte uma arte feia. Nesse período da Baixa Idade Média, começou-se a conter as invasões bárbaras, eles começaram a conseguir conter, e isso fez com que o comércio voltasse a ser reaberto, as pessoas começaram a perder um pouco essa necessidade de se proteger, então isso foi fazendo com que se reabrissem as escolas, com que se voltassem os estudos, né? As cidades começaram a se conectar umas com as outras de novo, havendo trocas, havendo comércio, começando as grandes navegações, né? Então, assim, tudo isso fez com que a revolução voltasse, né, no meio do povo, e consequentemente eles voltaram a estudar, começaram a pesquisar, por exemplo, os povos antigos que estudavam, como os gregos e os romanos, e tudo isso fez com que a revolução novamente voltasse a acontecer, e loguinho, né, já começou o período do Renascimento. Aqui ainda não é, tá? Mas logo se inicia o Renascimento aí. Assim como no período da Alta Idade Média, a maior evolução artística se dá na arquitetura, tá? Especialmente nas igrejas, tá? Na igreja, especialmente. Então, nós vamos ter vários avanços daí na igreja que devem cair no nosso estudo. Inclusive, se você gosta muito de arquitetura, provavelmente quando você estudar em arquitetura lá na faculdade, você vai ver isso aqui de novo, tá? Então, uma das coisas que os arquitetos pensaram nesse período é a possibilidade de deixar a igreja mais leve, uma estrutura mais fina, uma estrutura mais clara por dentro, porque a igreja românica era muito escura, onde pudesse aumentar as janelas, né, uma igreja mais iluminada. Então, tudo isso foi sendo trabalhado e estudado por esses arquitetos aqui do período. Gostaria que vocês anotassem uma coisa na mente aí. Os romanos, a arte românica, ela é marcada por uma igreja larga, tá? E a igreja gótica, ela é marcada por uma igreja vertical, ou seja, uma igreja muito alta, tá? E isso se dá por causa de algumas estruturas que eles criam aí, por exemplo, o arco ogival, a abóbada com nervura, o arco botante, que a professora vai explicar para vocês aí logo mais nos próximos slides. A igreja desse período, ela permanece na mesma
e estrutura de planta, que era a igreja românica, né? Aquela igreja cortada, parece um formato de cruz a planta dela. Porém, ela tem algumas mudanças. Por exemplo, esse arco ogival aí, tem até um documentário nele no Discovery, eles falando sobre esse estudo desse arco ogival. Então, nesse período eles descobriram que eles fizeram tipo um apoio, né? Essa pontinha aí do arco é um apoio que eles fizeram na estrutura por dentro, para que a estrutura fosse mais sólida, ela aguentasse melhor, né? Então se você lembra, não sei se você se lembra, mas lá na igreja românica isso aqui era totalmente redondo, né? Era um arco de 180 graus perfeito. Aqui ele tem uma quebra, esse arco ogival, na verdade um reforço que tem no interior aí, que faz com que a estrutura consiga se segurar melhor, né? Porém, eles continuam aí fazendo todas aquelas entalhações belíssimas no arco ogival, assim como era feito no tímpano românico, tá? Uma outra coisa são as abóbadas com nervuras, que são essa estrutura que eles fazem trançada no teto, né? As abóbadas, que é esse teto redondo. Quando você lembrar de abóbada, falar de abóbada na igreja, é um teto ovalado, redondo em cima, né? Então, continua o teto redondo, porém eles fazem essas nervuras, que são esses detalhezinhos aqui, e esses detalhezinhos parecem apenas para nós um detalhe visual, porém para eles era um reforço na estrutura, para que a estrutura do teto conseguisse se segurar melhor e eles pudessem diminuir a quantidade, por exemplo, de reforços no meio da igreja, né? Então, tudo isso daqui para poder afinar a parede, afinar a estrutura do teto. E uma terceira coisa que foi criada aí, para que essa igreja pudesse ter um estilo mais afinado, mais chique, né? É a criação do arco-botante, que é um reforço por fora da igreja. Aqui a gente pode ver aqui a parede, né? E aqui fora tem essa estrutura, que é uma estrutura para que a parede da igreja resista mais, né? Então, em toda a igreja gótica, a volta dela, ela tem essa estrutura que dá assim um ar, né, assim, muito imponente visualmente por fora, e é esse arco-botante que faz isso, que na verdade nada mais é um reforço, tentando afinar realmente as paredes e deixar ela mais alta. A igreja românica é uma entrada frontal. A gente tem na igreja românica uma entrada, e aqui na igreja gótica nós já temos 3 entradas frontais, movendo essa imponência da igreja, né? De uma vai para 3. Ela continua naquela estrutura degradê aqui, em que ele vai, né, começa a parede, a porta numa estrutura um pouco mais estreita, e depois eles vão abrindo para dar aquele ar de que a porta é bem grande. Eles continuam com isso, porém a única diferença aqui é o arco-botante, em vez de uma porta de entrada, 3, né? Então aqui a gente pode ver, ó, na igreja, que o fato da igreja afinar permitiu muito mais janelas, né, fazendo com que a igreja ficasse mais clara, a necessidade de menos velas, né? Então, assim, eles até faziam uma comparação, uma analogia de que essa cor que entrava pelos vitrais, né, da luz do dia, era a luz de Deus iluminando e tirando todas as trevas da igreja, dos nossos pecados e tal. Isso daqui é uma catedral lá na França, Catedral de Amiens, que é uma igreja gótica que a gente pode visitar aí um dia. Aqui é a estrutura de Amiens para fora, né? Então vocês podem observar aqui que tem todo o arco-botante aqui, né? Fazendo todo aquele reforço na catedral e dando a ela esse aspecto bem imponente. Porém, ela vai permanecer com aquele mesmo esquema das 2 torres na frente, como é a catedral românica, né? Aqui nós temos a nossa catedral lá de Paris, a de Notre Dame, a catedral de Notre Dame, que pegou fogo em 2019.
Ela tem duas torres também, mas a gente pode ver a estrutura de janela um pouco maior. A gente tem condição de ver aqui as 3 entradas frontais, né, com o arco botante, assim como a Catedral de Amiens, né. Aí aqui a parte interior dela, mesmo que aqui não, né, não tá desse jeito porque pegou fogo esse teto aqui, mas eles estão pretendendo recuperar tudo isso daqui, tentando deixar da mesma forma, né. Estão estudando isso ainda, mas olha a imponência, olha as abóbodas, né, com nervuras para reforçar a estrutura. E percebam o quanto a catedral é clara, né? Isso se dá justamente por mais janelas, pelo uso dos vitrais, pelas paredes mais finas que possibilitam mais janelas, né? Deixando a catedral muito mais clara e colorida. Falando em vitrais, nós temos os vitrais comuns e as rosáceas, já vou mostrar a diferença. E a função deles, além de decorativa, era deixar mais claro e iluminado a igreja. E também eles aproveitavam esses vitrais para utilizar de forma didática, porque além de deles serem janelas de vidro, né, eles também eram coloridos, eles faziam um ferro fundido aqui e eles faziam todo um desenho, e esses desenhos eram desenhos didáticos, ensinando a Bíblia, ensinando coisas da igreja, né. Esse aqui é um vitral comum e essa daqui é a rosácea. A rosácea nada mais é do que um vitral parecido com uma estrutura de uma flor. Alguns deles aqui, eles abrem inclusive, virando uma janela. E a rosácea normalmente ela fica uma na frente, outra no fundo, mas tem algumas catedrais que tem também nas laterais essas rosáceas assim, muito bem elaboradas, né? Estrutura de desenho delas muito perfeita. A escultura ela vai ganhar assim um toque um pouquinho mais expressivo no período aí da arte gótica. Ela ganha assim um destaque maior que tinha se perdido na Alta Idade Média, porque eles queriam realmente que as pessoas esquecessem daquelas esculturas gregas do período antigo, né? Então nessa tentativa eles meio que excluíram a escultura, mas aqui no final da Idade Média eles vão devolver, né, aquela imponência da escultura. Ela vai se desvincular um pouco da parede, vai ganhar, né, o espaço dela sozinho, vai ganhar mais características humanas, mais expressividade. Ela vai começar a princípio, né, de maneira mais tímida. Eles vão eles fazem a escultura e prendem, né, na parede, como era clássico a escultura na parede. Depois eles vão soltando essa escultura da parede aos poucos, deixando ela num lugar de destaque e tal. Vocês podem observar que as esculturas vão ganhar expressão, né, olhares, coisas que elas tinham perdido, né, no período aí da Alta Idade Média. Um pouquinho mais de riqueza de detalhes, né, uma preocupação de refinar realmente o produto que está sendo feito. E a escultura mais famosa e conhecida, o estilo de escultura feito na Baixa Idade Média e na arte gótica, são as gárgulas. As gárgulas, acredite se quiser, para você que nunca ouviu falar das gárgulas, são esculturas da Igreja Católica. Isso mesmo, são esculturas que ficam são feitas e presas no lado de fora da igreja, no teto, né? Ficam no teto, nas paredes. E a intenção principal, narram os historiadores, era lembrar o povo que longe de Deus, longe da igreja, eles estariam à mercê do demônio, que estaria ali esperando, né, qualquer momento para avançar, fazendo referência a uma passagem bíblica, né, que o demônio é como leão que ruge, esperando a oportunidade para avançar e tal. Então a gente vai encontrar diversas delas nas igrejas góticas. Catedral de Notre Dame mesmo, que é a nossa aí queridinha, ela tem várias. Algumas delas elas são feitas para escoar água, por exemplo, no caso essa daqui, né, quando chove, ela escoa água pela boca aqui.
mas nem todas, né? Algumas delas o efeito é só para assustar mesmo, né? Amedrontar. E ela está espalhada aí por toda a volta da igreja, tá? Algumas delas assim bem pesadas mesmo, por exemplo, umas que jogam água pelo ânus, umas coisas bem desse nível mesmo assim. Todas elas voltadas para a questão de demônio, com o intuito de assustar mesmo. Você que se interessa por essa questão aí, você pode pesquisar outras, né? A professora pegou aqui só algumas para exemplificar mesmo. Quanto à questão das pinturas, também se há uma preocupação em refinar um pouco mais as pinturas, né? Elas começam a tornar assim um pouco mais detalhadas, ganhar assim uma riqueza de detalhes na pintura. Então assim elas vão começar a ter esses detalhes, mas elas vão ganhar realmente estrutura de ter bem aquele desenho a ver com a realidade mesmo lá no Renascimento, mas aqui eles já começaram a refinar. Vocês podem ver que já não está um desenho tão infantil como estava lá na Alta Idade Média, que eles não se preocupavam com o tamanho de nada, desenhavam assim aleatório, com o intuito mesmo é só de mostrar a questão didática da religião mesmo. Aqui não, eles vão começar a se preocupar com os detalhes, né, aos pouquinhos, para isso aí estourar lá no período do Renascimento, tá? Lembrando aqui que a principal similaridade, a diferença aí da arte românica e a arte gótica são a arquitetura, as igrejas, né? Lá na arte românica, a igreja bem larga, paredes grossas. A arte gótica, a igreja altíssima, paredes mais finas, mais leves. Aqui na arte românica, uns arcos redondos chamados tímpanos, né? Uma porta frontal. Lá na arte românica, né, 3 portas frontais, né? Os tímpanos são substituídos pelos arcos ogivais, que são, eles chamam de arcos de volta quebrada, que é uma estrutura que reforça mais a parede. Só que as duas, a grande semelhança das duas é que as duas são voltadas para a religião, tá? Essa arte toda aí ocidental, ela é voltada para a questão religiosa. A professora vai mostrar aqui, para a gente finalizar a aula, um vídeo que você pode encontrar ele no YouTube, tá? Ali do Mochileiros. Esse vídeo ele é do Assassin's Creed. Aqui vai mostrar a Catedral de Notre Dame. O Assassin's Creed ele está no período da Revolução Francesa, e vai mostrar a Catedral de Notre Dame lá no período da Revolução Francesa. O que é o legal desse joguinho? Ele vai mostrar toda a estrutura da igreja. Esse rapaz aí, ele vai rodar na igreja inteira. Então a gente vai ver os pilares, a gente vai ver os arcos, vamos ver os arcos botantes. Então é possível a gente ver tudo com riqueza de detalhes. Inclusive, esse jogo é um dos materiais que os arquitetos que estão trabalhando aí para futuramente reconstruir a igreja de Notre Dame estão utilizando como base, tá? Porque ele vai mostrar com riqueza de detalhes a catedral no interior e no exterior dela, tá? Então vamos ver aqui alguns detalhes bem interessantes. Ele vai subir e a gente vai poder ver assim o teto. Vamos poder ver ali, ó, se vocês observarem, ó, a gente já vai poder ver aqui, ó, as abóbadas com nervura lá no teto. Pode observar. Observem que tem os vitrais, tá? Observe que a catedral ela é cheia de janelas, dando à catedral um ar assim realmente mais claro, né? Vocês vão observar, olhem aqui, ó, as esculturas elas vão ganhar, elas não vão estar mais na parede, elas vão ter um lugar de destaque, né? Então assim, esse jogo ele vai permitir pra gente conhecer a catedral sem nunca estar lá, né? Olha aí os arcos, né? O de nervura, lá, as abóbadas com nervura lá em cima, né? Então a gente pode observar tudo isso aí através desse jogo.
E a professora pegou a parte do exterior, que tá aqui o arco-botante, ó, tá vendo a estrutura aqui, ó, do arco-botante. E essa daqui, ao lado, então, vocês viram aquele círculo redondo? Deixa eu voltar aqui. Aquele círculo redondo ali é uma janela, uma rosácea, algumas deles são rosáceas. Então, assim, toda a estrutura da igreja a gente pode observar enquanto ele anda aí. Ele vai agora pro teto, né? A gente pode observar o quanto essa igreja é alta, né? Vai andar lá. Se vocês prestarem atenção, em alguns momentos nós vamos conseguir até distante conseguir ver as gárgulas, tá? Aí em cima tem inclusive umas esculturas de santos da igreja católica. As gárgulas, elas estão penduradas ali, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui são pequenas gárgulas que tem ali. Bem ali, ó. Tudo gárgula aqui, ó. Então isso aí ele mostra o quanto que essa igreja é alta. Bom, meu povo, dá pra mostrar só um pedacinho, né? Não é possível que a gente veja tudo. Porém, aqui fica a dica pra vocês, né? Desse vídeo bem bacana. Se vocês quiserem acessar ele todo, ele está disponível no YouTube. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou aí disponível para tirar. Bom, um abraço e até mais.